perguntava para Deus, Deus, quando eu aposentar daqui, eu quero fazer alguma coisa que seja para a glória do Senhor, né? E aí, eu tinha, meu irmão ainda, nós tínhamos comentado uma série de ideias para a gente montar empresas e tudo mais. Pensei em montar até funerária, para você ter uma ideia, né? Aquela funerária que trabalhava com traslado internacional de corpos e tudo mais. Mas a hora que eu vi que o nível de corrupção desse tipo de coisa é bastante grande, eu resolvi, então, não mexer com isso, né? Então, a gente ia montar, então, uma empresa de ambulância, eu e meu irmão, né, como meu sócio, mas aí, infelizmente, Deus levou o meu irmão, e aí ficou só eu. Eu falei com Deus, Deus, então, puxa vida, ficou só eu, o que eu vou fazer? Deus falou assim, faça aquilo que você sabe fazer de melhor, que é a sua engenharia. E então, por causa da engenharia, eu montei essa empresa que mexe na parte de engenharia elétrica com geração de energia fotovoltaica. E quando Deus coloca isso no meu coração, e que a gente foi abrir a empresa, eu fui para o altar da igreja e orei a Deus. Eu falei com Deus, Deus, que essa empresa seja aberta para a honra e glória do Senhor e que ela possa servir não é para me enriquecer, é para ajudar as pessoas que necessitarem do Senhor. Então foi exatamente essa questão aí, a montagem dessa minha empresa, dessa, né, WW Energias Renováveis. Um W é para homenagear o nome do meu irmão, Valci, que morreu, e o outro W meu, né? E aí a gente colocou isso aí. Muito bem. Com relação ao ministério, né? Ministério, nós, pastores da Igreja Batista Vila Paris, todos nós somos voluntários, né? Trabalhamos de forma voluntária, não recebemos nenhum tostão para isso, e os dízimos que são colocados na nossa igreja não são dízimos aproveitados para salário nosso de pastores, mas sim aproveitados para que a gente possa agir com solidariedade, né, e fazer uma série de coisas que a igreja precisa com suas despesas normais, né? E essa questão do ministério, ele é um ministério que, na verdade, a gente trabalha juntos, né? A pastora Sandra e a pastora Sandra trabalhamos juntos nesse ministério, graças a Deus, porque ela tem me auxiliado muito nisso aí, e é lógico e evidente, a gente trabalhando juntos, a gente se esforça ao máximo para que a gente possa servir aos nossos irmãos, e não só aos nossos irmãos, mas até a nossa sociedade, a nossa comunidade aqui no bairro, quando a gente faz as nossas ações sociais e tudo mais, né? Mas é exatamente isso aí, pastor, a gente está aí nessa boa luta, tanto com a empresa, né, quanto aí com o ministério, que Deus tem nos honrado muito, em todos os aspectos, graças a Deus, né? E tem sido gratificante, né, pastor? A gente trabalhar e ver, assim, as pessoas, né? Elas crescendo também em Deus, crescendo na vida, no dia a dia. Isso tem sido muito gratificante. Eu lembro que hoje à tarde, né? Nessa crise aí, hoje, com essa crise, nós estamos nos reinventando. Estar aqui hoje, nessa live, é um momento de reinvenção, né? E essa tarde eu tive a oportunidade de ir na casa de uma das ovelhas para ajudá-la a manusear o Zoom, né? Para que ela também pudesse participar com a gente nas nossas reuniões. Então, assim, tá muito bacana, a gente tem trabalhado, né? E a gente fica feliz em poder servir o outro, né? Falando de crise, pastor, nós sabemos que a humanidade, né, está nessas incertezas, né? esse tempo incerto, né? Mas a gente vem falar disso, um papo certo com tantas incertezas, né? E eu gostaria de primeiro, né, antes da gente dar continuidade nesse assunto, eu queria primeiro saber de você, né? Como que você viu que a coisa era séria? Quando essa pandemia chegou, qual momento foi que você parou e falou, realmente esse negócio tá sério, nós temos que parar um pouco, principalmente ministerial. Aí você pode falar também profissionalmente também, como que foi? Perfeito, perfeito. Antes da gente falar sobre isso, eu quero deixar um meu grande e forte abraço aí para o meu primo Fabrício Vital, que está lá nos Estados Unidos acompanhando essa live aqui. Meu primo fabuloso, estou morrendo de saudade dele. Assim que der aí, nós vamos fazer uma visita para você aí, Fabrício. Boa. Herbert, grande abraço para você em Portugal, seja muito bem-vindo. Débora e Bruninha também. Deus abençoe a todos vocês aí, Marli. Mas olha só, falando um pouquinho dessa questão aí de quando é que a gente viu que a coisa estava séria,
é o seguinte, a globalização, ela tem nos mostrado coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, e de uma forma extremamente instantânea, ou seja, aconteceu lá automaticamente, do lado de cá já tudo é noticiado. E não foi diferente com essa questão da pandemia, quando aquele cientista descobriu o vírus e anunciou que esse vírus ele era letal e que se não tomássemos cuidado com ele, ele certamente iria fazer um estrago muito grande na sociedade mundial. Uhum. Esse homem, ele falou isso e em pouquíssimo tempo o país dele, a própria China, ficou com um nível de contaminação altíssimo, né? E a gente, é lógico, evidente, acompanha. Eu quase não assisto televisão, pastora, quase não assisto televisão, mas o que eu assisto em televisão geralmente são noticiários, né? Sim. E a gente, nos noticiários, eu estava vendo aí esses assuntos relacionados a essa pandemia na China, e aí, então, a gente, o que fez? Percebeu que, por causa da globalização, isso certamente iria chegar até nós com muita rapidez, e é verdade, não demorou mais do que 2 meses e meio, nós já estávamos vivendo aqui o nosso primeiro caso no Brasil, né? Então, realmente, a coisa evoluiu com bastante rapidez aí, e a gente viu que isso era extremamente sério, porque a letalidade com que apareceu tudo isso aí lá na China, certamente não iria deixar por menos em qualquer outra parte do mundo, né? Então, a gente viu que realmente a coisa era muito séria quando a gente acompanhou tudo isso aí. Verdade. Eu lembro, aqui na igreja, nós tínhamos o primeiro evento, né, de mulheres, né? Nós tínhamos um chá, programamos um chá de mulheres. Tínhamos convidado uma pastora, né, para estar ministrando para a gente. Os homens iam participar, como sempre, né, ajudando, né, no serviço, né, na cozinha, para servir as mulheres. E naquela semana começou, gente, vai começar a parar tudo, vai começar, a gente cancela ou não? Aí nós esperamos mais uma semana e quando foi na semana do evento, se não me engano ia ser dia 21 de março, né? No comecinho da semana nós falamos assim, vamos cancelar porque parece que vai parar tudo, né? E aí a gente falou, mas a gente vai ter o culto domingo. Só que na quarta-feira, não sei se você se lembra, eu creio que sim, nós conversamos e falamos assim, quarta-feira vai ser a última reunião. A gente vai ter reunião só da quarta-feira para falar que a gente vai ter que parar, né? Verdade, então foi verdade. assim que nós paramos com a igreja, né, pastor? Verdade, com certeza, com certeza. E com isso aí, a gente acabou tendo que adiar aí alguns dos nossos eventos, né? A gente ia ter, igual você falou aí, o chá das mulheres, não pudemos ter, Sim. E agora está bem próximo aí o hamburgão, né? O hamburgão pode acontecer sim, cada um fazendo seu hambúrguer na sua própria casa lá, né? E a gente vai poder aí comer o hambúrguer via Zoom, né? Então não dá para fazer, numa boa, né? Quero deixar aqui meu abraço para a Sarinha, quero deixar meu abraço para a Rosana Bittencourt aí, eu quero deixar meu abraço para Maria Luísa, todo mundo que está chegando. Euzeni também chegou aí agora, Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos lá, pastor. Um abraço para todos que estão nos assistindo, né? Muito bom ter esse momento, né? Dessa reinvenção nossa, né? Hoje é a nossa segunda live e eu creio que vai ser muito bênção para muitas pessoas e vamos ver o que Deus tem para nós, né? Daqui para frente, né? Pastor, vamos continuar nosso papo aqui, né? Eu queria que você falasse, né? O que aconteceu com você com essa pandemia e, tipo assim, o que mudou? O que mudou na sua vida? A partir desse momento aí que nós tivemos que paralisar muitas coisas. Você pode falar o que aconteceu, tanto pessoalmente, depois você vai falar ministerialmente e também profissionalmente. Dá uma pincelada aí pra gente. Boa. Beleza, basicamente a gente, em termos de trabalho, eu não parei de trabalhar, né? A gente, graças a Deus, trabalhamos 2 pessoas aqui no escritório e a gente tomou todos os cuidados com relação à proteção de contaminações e tudo mais. E como não é aglomeração, não haveria por que pararmos de trabalhar, né? Isso é sem dúvida. Por outro lado, em termos ainda profissionais,
um dos produtos da nossa empresa teve que ser paralisado, porque a gente vai à casa das pessoas para fazer instalações dessa usina nos telhados, e aí, em função de ter muitas casas, por exemplo, eu tive um exemplo lá em Três Corações, que a gente ia fazer uma usina em cima do telhado da casa de um fazendeiro lá que tinha 91 anos de idade. Os filhos dele me ligaram e falaram, ó, enquanto não passar isso, você não vai na casa do papai não, porque está com problema e é um risco, né? Então, as questões dessas instalações residenciais, elas realmente, elas pararam muito, sabe? Mas é lógico, evidente, a gente tem outros contratos na empresa. Então, os outros contratos, eles faziam com que eu tivesse que viajar também, sabe? E o que, que a gente fez? Nesse caso dos contratos, onde a gente tem o cumprimento desses contratos, ele era dado como produto, reuniões e mesmo assim em viagens, a gente passou a fazer tudo isso via Zoom, né? Então a gente está trazendo para o escritório aquilo que a gente iria fazer viajando, e a gente está conseguindo resolver bem aí toda essa questão aí dessa impossibilidade de deslocamento aí, até mesmo por causa do isolamento social, né? Com relação a ministerialmente, nós tivemos as nossas rotinas completamente alteradas, né? A nossa igreja é uma igreja cujo público aí, só um minutinho, meu primo Marquinhos Vital entrou aí, Deus abençoe você, Deus seja com vocês sempre aí, em nome de Jesus. Mas, olha só, em termos ministeriais, a minha questão, a questão da nossa igreja aqui seria o seguinte, puxa vida, os ensaios pararam, né? Pararam os ensaios, pararam as reuniões presenciais, né? E isso é algo que teve essa alteração extremamente brusca, porque o público da nossa igreja, 95% é de pessoas que estão na questão do risco lá, com relação a contaminações, e nós jamais poderemos ser irresponsáveis de expor essas pessoas a essa contaminação. Então, a gente fez dessa forma para que a gente pudesse aí não expor essas pessoas, e aí, por isso, caramba, nós tivemos que mudar a nossa rotina, né? Fazendo coisas alternativas, tais como gravações, reuniões em Zoom, né? Essa live mesmo, por exemplo, é uma alternativa que nós estamos encontrando para que nós possamos aí conversar com as pessoas, esclarecer melhor as pessoas, para que elas possam todas aí ter um pouquinho de paciência, e já já nós estaremos juntos aí, né? Com relação ao pessoal a gente teve assim uma alteração também bastante brusca, né? Essa questão de você estar o tempo inteiro fora nos comércios usando máscaras, eu carrego um vidrinho de álcool gel no bolso, qualquer coisinha, você vai digitar alguma coisa em maquininha de cartão lá, passo o dedinho no álcool gel lá e boto lá na maquininha lá, e isso de qualquer forma a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho uma mãe, né, com 83 anos de idade, quer dizer, uma pessoa que está na fase do risco bastante grande, então a gente tem que se cuidar muito, ser extremamente responsável com esses cuidados, para que a gente possa não levar problema para essas pessoas, né? Então é exatamente isso aí. Profissionalmente, ministerialmente e pessoalmente, completamente alteradas todas as rotinas que nós tivemos até hoje, né? É verdade. Lá em casa também, né? Tem papai e mamãe que a gente não deixa sair para nada, né? Mamãe fica Perfeito. doida para passear, mas a gente tem que ter as precauções. Então, a gente fica, não, mãe, a gente sai para a senhora se tiver que resolver alguma coisa, né? Precisamos cuidar dos nossos, né? E a igreja também, pastor, é interessante que a gente tem caminhado, né? A gente tem tentado arrebanhar o nosso povo. A gente de vez em quando faz umas brincadeiras, né? A gente pede o povo, manda foto, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, né? O grupo da igreja, que a gente movimenta ele bastante, né, pastor? E a gente pede o pessoal para mandar foto, né? Quando a gente reúne, a gente manda música, louvores e fala, olha, manda foto aí da família, né? Quer falar mais um pouquinho disso aí? Tem sido bastante legal, né? Perfeito, é verdade. Nosso forte abraço aí para a Bárbara, lá da Austrália, tá vendo a gente aí, ó. Bacana demais. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Saudades de vocês aí. É verdade. Continuemos. Então, aí nós temos nos reinventado, né? A gente tem feito aí Dia das Mães, nós não passamos batido, né?
pedimos os filhos para mandarem as fotos e fizemos um videozinho para homenageá-las, né? Então, assim, a gente tem caminhado, né, e tem pedido a Deus sabedoria para a gente não ficar isolado e não deixá-los isolados, né? Então, a gente tem trabalhado junto e Deus tem abençoado e tem sido muito bacana, né? É verdade, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. O fato dessa pandemia ter pego todo mundo de surpresa, isso tem seus aspectos bons e ruins, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Você acha que se tivesse data marcada, por exemplo, né? Dia, sei lá, mês de abril, todo mundo vai ter que ficar em casa, né? Porque vai acontecer algo extraordinário no mundo inteiro, algo que vai fazer uma coisa horrível, né? Você acha que se tivesse data marcada, se fosse algo marcado, isso seria mais prejudicial? Ou a gente tem um ditado, né? Que aperto faz sapo pular. Não tem um ditado assim? É verdade, Então, verdade. assim, o que você acha dessa pandemia ter chegado assim e pego todo mundo de surpresa? Vamos lá, boa argumentação. Eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, que é muito legal. Olha só, eu achei que é bom. Essa questão da pandemia, ela, em alguns aspectos ela é boa e outros aspectos muito ruim. Mas eu vou falar primeiro os bons, depois eu falo do ruim, né? Um aspecto de ser bom é porque ela veio para frear a humanidade que tinha propósitos fúteis, propósitos imediatistas e puramente egoístas, né? As pessoas, antes dessa pandemia, sonhavam, mas sonhavam para elas mesmas. Sonhava sonhos que em momento algum refletiam a glória de Deus, né? Essas pessoas, elas tinham planos, mas para atender à vontade delas próprias e nada, absolutamente nada para atender à vontade de Deus. Então, essa pandemia veio para frear essas pessoas que sonhavam muito. Um pouco dia aí, eu vi você na nossa reunião lá do Zoom, lá, falando que, puxa vida, eu já não sonho mais, eu agora, né, tenho que esperar um dia de cada vez. Isso depois. Então, essa questão é uma questão que realmente a gente parou de sonhar. Por quê? Mas eu digo, nós, que para a honra e glória de Jesus estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, tudo que a gente sonhava pensando na glória de Deus sendo refletida por meio das nossas vidas. Mas o mundo não sonha dessa forma. O mundo jaz no maligno e ele sonha para atender o eu. Ele sonha para atender a ele mesmo, o seu egoísmo. Então, dessa forma aí, essa pandemia veio para frear essas questões desses sonhos imediatistas e egoístas. E aí sim, eu acho que realmente a coisa foi boa. Que dá uma segurada nessa turma aí que eram os arrogantes, né? Uhum. Com relação à questão eu faço aqui uma pergunta, deixo no ar aí e já respondo também. Será que realmente foi uma surpresa, né? Será que realmente essa pandemia ela foi surpresa para todos nós? Né? Então, vamos um pouquinho ali atrás, lá no mês de dezembro, lá no mês de novembro, já tínhamos a pandemia rodando o mundo. Fevereiro, né? Carnaval. É isso aí que eu vou falar. E aí o povo todo sabendo que lá fora já tinham os isolamentos sociais, pra você ter uma ideia, e as nossas portas para o carnaval estavam abertas. Quando seria o carnaval? Em fevereiro, tá certo? Em fevereiro foi o carnaval. Oi? Será que travou aí um pouquinho? Oi? Parece que travou um pouquinho, pastor. Mas voltou normal, é isso. Voltou normal, mas você estava conseguindo me ouvir, não? Não, parou um pouquinho, mas pode continuar agora. Tá bom, vamos de novo então. Eu quero dizer o seguinte, com a história lá de dezembro, novembro, o carnaval estava para chegar, né? E as pessoas, eu digo, houve um descaso por parte da sociedade que estava tão querendo o carnaval que não estavam nem aí com relação às questões de doença ou não, e a pandemia já estava rodando o mundo, né?
E ninguém nem se preocupou com pandemia no Brasil, porque o carnaval nosso, ele durou um mês, para você ter uma ideia. Começou lá, pra você ter uma ideia, lá em 15 de janeiro, na verdade demorou até mais, 15 de janeiro e foi até final de fevereiro. Quer dizer, todo mundo ali, na esbórnia, né? E tudo isso aí fez com que nós tivéssemos aí um agravamento dessa contaminação. Quer dizer, um descaso muito grande da sociedade e das autoridades, só para privilegiar o carnaval, fez com que todos nós aí começássemos a perceber que, realmente, será que isso era uma surpresa mesmo? Né? Continuo ainda a defesa, dizendo que a questão da pandemia, ela foi boa, né? Boa porque o mundo inteiro, antes da pandemia, havia uma luta para todo mundo ser muito rápido e imediatista nas invenções. Aquele que inventasse primeiro, ele conseguiria muito dinheiro, ele conseguiria excelentes patrocinadores. Veja você aí a briga dos laboratórios de remédio, veja você aí a briga por invenções que o mundo tem aí, mas invenções que vão trazer benefício financeiro para quem inventou, né? O que essa pandemia está fazendo? Né? Ela veio para mostrar que se vocês, o mundo, né, estavam correndo para ser rápidos e imediatistas nas suas invenções, então que corram agora e sejam rápidos e imediatistas para poder encontrar um medicamento que venha verdadeiramente parar essa pandemia, que venha verdadeiramente estabilizar tudo isso aí, seja medicamento para parar essa pandemia, ou seja vacina, qualquer coisa. Então, é bom para que as pessoas falem o seguinte, não, antigamente eu corria para que eu pudesse fazer o financeiro, o capital crescer. Agora eu tenho que correr para que a humanidade não seja completamente dilacerada por um simples vírus, né? Continua ainda, tem mais coisa boa ainda para falar dessa pandemia. Essa pandemia, ela faz com que o homem, que tentava ser igual a Deus com suas invenções, agora eu inventei isso aqui faz isso, aqui faz aquilo, e invenções maravilhosas, né? Mas, em momento algum, esses homens, eles pensavam em inventar essas coisas para que o nome de Deus fosse glorificado. Se descobria alguma coisa, eles falavam, não, fui eu, foi aquilo. Ninguém falava que foi porque Deus inventou, né? Hoje não, hoje essa pandemia vem para mostrar que qualquer que seja a invenção do homem, Deus ele permite, né? Que venha alguma coisa um pouco mais forte para mostrar para eles que qualquer que seja a invenção deles não tem o poder de destruição como tem esse vírus aqui. Aí você vira para mim e fala assim, pastor, mas a bomba atômica, a bomba de nêutrons, ela veio para destrói a metade do mundo. Uai, o vírus está no mundo inteiro. E não precisa fazer aquele estrago que a bomba de nêutrons faz, né? Então é exatamente isso aí. Isso mostra que o homem que acha-se o forte, na verdade, diante de um serzinho tão pequenininho, tão invisível, ele é muito fraco. E somente a vontade de Deus é que prevalece, tá certo? Deixa eu continuar ainda, tem mais uma pequena argumentação para a gente mostrar que o ser humano, em função dessa pandemia, ele acaba descobrindo que ele é muito frágil, né? Muito frágil. O ser humano que vinha já com um padrão de comportamento bastante adequado, certinho, olha, que eu vou levantar 8 horas da manhã, tomar um banho, vou tomar um café, vou trabalhar, né? E lá no trabalho eu me organizo, eu me planejo, eu faço isso, faço aquilo, uma série de coisas, tudo padronizadinho, rotinas de trabalho, rotinas de atendimento, os meninos na escola, né? E tal. Vem um vírus, essa coisa invisível, e faz com que a gente mude tudo isso. Caímos no isolamento social. Paralisaram todas as escolas e trabalhos e muitas outras atividades comerciais. Há um embotamento psicológico, ou seja, as pessoas caem naquela tristeza, porque elas começam a perceber que hoje, do jeito que a pandemia está, nós não estamos podendo nem ficar doente. Você não pode nem ter uma outra enfermidade que, se você necessitar de algum sistema de saúde aí para fora, eles não querem nem saber se você está com virose, se você está com dor de barriga, se você está com o braço quebrado, eles vão mandar você para casa porque lá
está sendo usado só para tratar a pandemia. Veja bem que nós estamos num embotamento psicológico que faz com que nós estejamos completamente à mercê de um sistema falido, um sistema que não consegue desviar a atenção para outra coisa que não seja para essa doença. Ou seja, tá bom então, você não morre de Covid-19, mas você morre porque quebrou um osso da costela e aquele osso da costela está rasgando o seu pulmão, tá certo? Tá bom. Então, quando é assim, a gente começa a perceber que o ser humano é extremamente frágil diante de sistemas que são sistemas muito mais, digamos que, voltados para coisas que, na verdade, poderiam ser divididos. A atenção está totalmente voltada para o vírus, mas poderíamos dividir um pouco desse pedaço aí para fazer outros atendimentos, que tem pessoas que estão morrendo, não é por causa da Covid, mas por falta de outros atendimentos por aí. É verdade. Né? Defendo o ponto ruim. Né, Oi? Deixa eu só defender o ponto ruim disso aí. O ponto ruim disso aí são as pessoas que são as pessoas desinformadas, né? Pessoas que não estão dando a devida importância para as contaminações que esse vírus tem imposto, nem para a letalidade desse vírus. Então, elas saem, fazem as coisas completamente de forma irresponsável, não querem se proteger, e aí, dessa forma aí, automaticamente o vírus vai se espalhar mesmo. Nós estamos aqui na região de Contagem, não sei se vocês já estão sabendo, fizeram os testes ali na estação do metrô do Eldorado e constataram que ali tem o vírus da Covid-19. Então, quer dizer, está muito perto de todos nós, né? Então, a coisa ruim é que as pessoas estão completamente desinformadas, né? E pelo fato de estarem desinformadas, só vão conseguir entender a seriedade da coisa quando um parente ou então uma pessoa bem próxima que eles gostam morre. É verdade. Verdade. A gente vê que, como você falou, o povo estava assim, correndo, né? E atrás de algo rápido, tudo rápido, né? Então, eles poderiam correr agora rápido, fazer a coisa rápida acontecer, para que nós pudéssemos, né, viver tranquilamente, né, com a vacina, remédio, tranquilamente. E trazendo para nós também, né, essa pandemia veio de forma brusca e fez uma freada em todo mundo, né? Antes não tínhamos tempo, né? Antes todo mundo, não tenho tempo, eu tenho que levar o meu filho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo. Ninguém tinha tempo, agora a gente tem muito tempo, né? Porque veio um stop em tudo para todos, né? Então, nós paramos mais em casa, nós cuidamos mais da nossa casa, nós temos tempo agora de arrumar nosso guarda-roupa, de dar uma faxina na nossa casa, de cuidar das crianças. Então, isso aí veio e deu uma paralisada geral, né? Então, eu queria que você falasse isso também, né? Foi bom ela ter vindo rápido, porque eu vejo também, pastor, que se ela tivesse uma data marcada, muitos não iam acreditar, né? Ou também ia trazer talvez uma ansiedade, um estresse, algo psicológico que talvez seria muito danoso. Apesar que hoje também a gente tem visto nos noticiários que a ansiedade, se não me engano, aumentou 80%, parece que eu vi uma reportagem assim. O estresse, ele dobrou. Então, assim, o povo parou, mas agora o povo também está começando a ficar ansioso, estressado. Então, assim, o que você fala disso e aproveita para dar uma dica para quem nos ouve? Boa. Bom, rotinas irão desaparecer definitivamente. Algumas rotinas, você pode saber que depois dessa pandemia nós teremos aí algumas rotinas que vão desaparecer definitivamente. Outras rotinas estão simplesmente paralisadas e serão restabelecidas quando os decretos de governo municipal, federal e estadual caírem. Né? Então, por exemplo, rotinas que antigamente eu vou levar meu filho à escola, vai levar o filho à escola, vai voltar, vai levar o filho à escola, né? As pessoas vão voltar aos seus trabalhos e tudo mais. Então, é exatamente isso aí, sabe? Esse tipo de situação são situações em que essas rotinas que vão voltar temporariamente, vão ser restabelecidas, né? E outras rotinas vão ser criadas. Em função,
Exatamente, em função, por exemplo, vamos voltar ao culto, vamos, glória a Deus, aleluia. Mas o vírus não vai sair, ele não vai embora, ele vai permanecer aí tentando contaminar as pessoas. Nós antigamente não tínhamos a rotina de botar um álcool aí, quase dar banho nas pessoas de álcool gel para que pudessem entrar para a igreja, um paninho com água sanitária ali para que pudessem ser lavados, limpados os sapatos, né? Essas coisas todas, quer dizer, não tinha isso. São rotinas que vão ter que ser criadas para que nós consigamos Usar viver. máscara, né? Exata máscara, viver em comunhão para que a gente consiga fazer esse tipo de coisa. Alterou realmente a nossa convivência rotineira aí, de um monte de coisas. Agora, eu queria crer que a sociedade fosse realmente uma sociedade, fosse permanentemente se tornar uma sociedade mais solidária, mais generosa, como estão sendo agora. Mais humano mesmo. Mais humano, né? Exatamente. Porque a Covid, ela é temporária, tá certo? Mas a humanidade deveria guardar para si essa solidariedade e agir com essa solidariedade, com essa generosidade, assim como estão agindo agora. O maior problema do ser humano é que ele, quando ele age com generosidade e solidariedade, é só em tempos ruins. Depois que aquela situação passa, o ser humano volta a ser egoísta, volta a pensar nele mesmo e só vai voltar a ser solidário e generoso se porventura tiver que passar por um outro momento de situação ruim aí, né? A gente vê que nessa questão de pandemia aí, o ser humano obrigatoriamente, com essa questão de mudanças de rotina, alterações de rotina, umas vão perder, outras vão ser criadas, nós vamos nos adaptar com muita facilidade. O ser humano ele se adapta com muita facilidade a uma série de coisas, né? E aí, exatamente, aqueles que são fortes vão sobreviver e vão se adaptar. Os fracos vão cair pelas tabelas e vão ficar pelo caminho, né? Você tinha me pedido para dar algumas dicas, né? Para a gente poder ver aí como é que passa bem por essa pandemia, né? As dicas que a gente pode dar nesse aspecto é o seguinte, olha, não tem como fazer outra coisa se não for apegarmos à palavra de Deus, né? Porque se nós nos apegarmos à palavra de Deus, certamente Ele vai mostrar para todos nós que Ele cuida de nós em toda e qualquer situação da nossa vida, seja situação boa demais, seja situação ruim demais, mas se você estiver debaixo do governo de Deus, dado pela palavra dEle, Ele vai mostrar que Ele cuida de nós, né? E isso foi perfeitamente provado lá na época do Êxodo, quando o pessoal saiu do Egito e foi para o deserto. Na verdade, Deus cuidava de todo mundo em situações boas e em situações... né? Exatamente. Segunda dica que eu digo é que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, né? Porque Deus permitirá com que nós nos adaptemos a qualquer situação que vier, tá certo? Porque se somos fortes em Deus, não é qualquer situação que vai me derrubar e que vai te derrubar. Então, a gente tem que realmente tomar posse dessa palavra e não precisamos nos preocupar com o amanhã, né? Outra coisa que nós podemos também perceber é que nós devemos fortalecer o nosso espírito com o pão que vem do céu. Se fortalecermos o nosso espírito com o pão que vem do céu, cuidarmos da nossa alma com a leitura correta de tudo aquilo que está posto para nós, se cuidarmos da nossa imunidade de saúde e formos fortes diante de tudo isso, nós nos prepararemos até para coisas piores. Não é só para vencer essa Covidzinha, não. É para coisas piores que ainda vão vir, né? Então, agora, se ao contrário disso, nós nos entregarmos às nossas fraquezas emocionais, o medo, a depressão e a ansiedade vão tomar conta de todos nós, e aí, infelizmente, as pessoas vão sucumbir aí diante de tudo isso aí, que é essa pandemia, que é apenas o começo das dores. É verdade. Eu tinha colocado essa frase aqui, pastor, somos capazes de enfrentar e superar desafios, né? A gente vê aí que muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, né? Muitas pessoas estão aí com essas perdas, que são perdas, assim, irreparáveis. Então, nós precisamos da ajuda do alto, né? Que Deus possa fortalecer o nosso coração, né? Passarmos por essa crise, mesmo que venha a perda, porque isso está acontecendo no mundo afora. Quantas pessoas estão perdendo, né? Você já teve uma perda? Aliás,
várias perdas, né? Seu pai, seu irmão, você sabe o que é isso. Então, É verdade. assim, é a gente saber que o outro precisa da nossa ajuda, como nós já falamos antes. Nós precisamos ser mais humanos, né? E ajudar aquele que está próximo da gente, né? E às vezes a gente vai passar pelo deserto e vai ser um deserto pesado, com perdas, mas confiando, igual você falou aí, confiando na palavra de Deus, confiando que Deus está conosco, mesmo que perdendo, né? Deus está conosco, porque nada que Deus faz é sem propósito. Ah, mas então, quando vem o mal, ele tem propósito? Tem. A Bíblia diz que Deus nos ama tanto que ele deu o seu único filho, né, para morrer por nós. Então, assim, o que Deus quer, né? Se nós, igual você falou, se nós lermos a Bíblia, a gente vai encontrar esse conforto mesmo diante da dificuldade, né? E que Deus possa nos ajudar. Mas aí, vamos lá, mais uma, né, uma questão aí que o tempo está voando, está quase terminando, você acredita? Mas Verdade, aqui, verdade. eu coloquei aqui, né, que nosso cérebro não gosta de lidar com as incertezas, né? E a gente vivendo, né, nessas incertezas, porque eu creio que hoje nós não sabemos mais fazer planos. Você falou assim que outro dia na reunião, foi verdade, eu falei assim, gente, essa pandemia me fez parar de sonhar. Não é que a gente, eles falam que quando a gente para de sonhar, que a gente morre. Não é isso, não. Mas decorrendo, né, dessa pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu posso pegar esse vírus amanhã e minha vida eu vou ficar doente, vou precisar de ficar mais isolado do que eu já estou. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, a gente está assim, à mercê das incertezas, né? Confiando em Deus, claro, a gente sabe que Ele está com a gente o tempo todo, que a nossa vida é dele, que Ele está no controle de todas as situações. Mas assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos fora, eu tenho um netinho que eu não tenho ido vê-lo, né? Então, assim, por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer, então eu preciso me resguardar e resguardá-los. Então, por exemplo, viagem, eu amo viajar, tenho os meus filhos que moram fora, tem o meu netinho que eu poderia ir na casa dele. Então, assim, eu não vou, né? Então, eu parei de sonhar. O que eu vou fazer? Eu vou viver cada dia, né? E pedindo Deus para me ajudar. Então, assim, sonhos, para te falar a verdade, ultimamente eu não estou tendo. Eu creio que isso é uma incerteza do nosso dia a dia. Eu creio que as pessoas estão assim. Mas o que nós podemos falar para cada um, né, que está nos ouvindo é que firma no Senhor, busque dele a ajuda, né? E viva mesmo cada dia da melhor forma que você puder viver, né? Acreditando que o Senhor está com você, faça o seu melhor em função do outro, né? Até mesmo quando eu deixo de visitar o meu neto, quando eu deixo de ficar andando por aí sem máscara, né? Sem os meus cuidados, se eu fizer isso, eu não estou olhando para o meu próximo. Mas se eu fizer isso, resguardar, cuidar, além de cuidar de mim, eu estou cuidando do outro, não é isso? Exatamente, é exatamente isso aí, né? Nós temos que começar a pensar um pouquinho, como é que a gente consegue evitar esse tipo de coisa, essa pandemia? Existem algumas formas da gente evitar, né? Bacana. Uma delas ou a gente contar, aqui ó, no grupo, nos comentários aí, tem gente aí, meu primo falou que a esposa dele pegou a pandemia, o coronavírus lá nos Estados Unidos, né? E para honra e glória de Jesus, pelo jeito já está curado. Tem um aqui que está comentando que o filho carregou a pandemia, né? Então, assim, a pandemia, o coronavírus, né? E aí agora apresentou uns sintomas aí, melhorou 7 dias e tudo mais. Então, quer dizer, a gente está vendo que a coisa está muito perto de nós. Caramba, como é que nós vamos fazer então? Olha só, existem 2 formas da gente pensar sobre isso. Uma delas é o seguinte, como que a gente fica livre do vírus? Você tem a primeira, ou você é contaminado, pega o vírus, e automaticamente, sendo contaminado, pegou o vírus, o seu próprio organismo vai desenvolver anticorpos, né? Ou a outra forma é quando alguém inventar alguma coisa que vai paralisar a ação desse vírus. Já temos essa segunda alternativa? Não temos. Então, o que seria a outra alternativa? Seria essa primeira, que é a gente, para ficar livre de tudo isso, teria que ser contaminado. Aí vem aquela pergunta, quem quer pagar para ver?
Quem quer ser contaminado para poder ver o que realmente vai acontecer, se vai sair bem disso aí, ou se vai lá para o CTI, ou vai morrer, ou coisa parecida. Nós não podemos nos arriscar em momento algum, né? Agora, isso também não é motivo para que nós fiquemos em depressão, para que nós fiquemos com medo, para que nós fiquemos com ansiedades, porque, na verdade, o que nós temos que fazer dentro das nossas casas, no nosso isolamento social, é fazer com que a gente consiga aí alternativas para viver bem diante de tudo isso aí, tirando o melhor de tudo isso aí, é aquilo que você tinha falado logo no início, é na crise que se cresce, perfeito? Então, dessa forma, a gente tem que trabalhar para que nós possamos aproveitar o melhor que Deus tem para nós nessa fase. E aí, a gente aproveitando, certamente a gente conseguirá viver bem nisso aí. Isso. Alguém perguntou também aqui, acho que foi a Bárbara lá da Austrália, ela disse assim, como que fica o mundo pós-pandemia? Você quer responder essa aí? Já, tranquilo, tranquilo. O mundo pós-pandemia vai mudar muito. Vai mudar muito, costumes serão alterados, hábitos serão alterados, aquilo que eu havia falado, rotinas serão alteradas, né? E nós vamos ter que nos adaptar a novos sistemas, a novas coisas que nós vamos ter que viver, né? Há que se ter cuidado com as novas invenções também. Agora eu vou inventar um chipzinho que vou colocar no seu braço e você vai te monitorar para você estar para ver se você está com coronavírus. Opa, já temos que começar a atentar para isso aí, porque se isso acontecer, já é começar a preparação para que nós comecemos a acostumar com aquilo que o anticristo pode tentar colocar. Né? Então, tem uma série de coisas que nós temos que melhorar aí, para que nós possamos aí viver com essas novas adaptações que nós vamos ter que fazer. Uma coisa é certa, o ser humano se adapta com muita facilidade a tudo, né? E agora não vai ser diferente, nós vamos nos adaptar com mais essa coisa que vem por aí. É verdade. A gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a preservação do meio ambiente. Você também lida com isso, né, no seu trabalho, né? Eu queria ver que você falasse um pouquinho o que você tem visto, né? Porque eu creio que a natureza, ela está reagindo positivamente, né? Enquanto o homem se resguardou, enquanto o homem ficou trancado dentro das suas casas, parece que a natureza está reagindo muito bem, né? Perfeitamente, perfeitamente. Mas isso é bíblico, né? Veja bem, lá em Gênesis capítulo 2, Deus falou para todos nós, assim, para o ser humano, né? Falou lá para Adão e Eva, ela falou assim, olha, dominai sobre todas as coisas, né? Aí passou um certo tempo, Caim veio para o mundo e o coração de Caim era mau, Deus alertou para Caim, falou o seguinte, Caim, cuidado aí, filho, não deixa a maldade tomar conta do seu coração. E aí, em função disso aí, Caim não se cuidou e ficou muito mal. Deus aniquilou aquela humanidade lá, daquela época, aquela civilização. Veio então a civilização pós-Noé, né? Deus falou para eles a mesma coisa, dominai sobre todas as coisas, né? E aí o dominai sobre todas as coisas é exatamente isso aí. O homem, ele se espalhou o mundo afora para dominar sobre todas as coisas. Mas juntamente com o homem também foi espalhado o mal, o coração pecaminoso, o coração mau. Então, aquele homem que foi feito para dominar sobre todas as coisas, ele dominava sobre todas as coisas. Explorou as águas, explora, né? Explora as águas, explora o ar, explora o sol, explora a terra, explora o fogo, explora os elementos da natureza, explora o espaço, mas tudo isso, por causa do seu coração mau, ele faz esse tipo de exploração em prol de si mesmo. Não para cumprir aquilo que Deus tinha dado a ele como palavra de dominação, mas em prol de conseguir alguma coisa. Aí vocês podem virar para mim e falar o seguinte, essa exploração do homem, ela é muito destruidora. E é verdade, porque o coração do homem é mau. Em função dessa exploração destruidora, aí o que o homem faz? Você pode virar para mim e falar o seguinte, olha, mas o homem evoluiu muito. Mas se você buscar a evolução do homem, ela é uma evolução que só permite a destruição da natureza por causa da exploração exacerbada dele. Ele não tem nenhum convívio comunitário com a natureza. Ele não tem nenhum convívio que faz com que a natureza cresça junto com ele. Ele vai lá, explora a natureza, destrói a natureza para que ele possa crescer. Esse é o coração pecaminoso do homem. E aí, dessa forma, hoje,
com o fato de nós produzirmos muito, nós exploramos muito, então prejudicamos muito a natureza. O fato da pandemia chegar e fazer com que nós nos acolhamos, fiquemos nas nossas casas, produzamos pouco, faz com que nós, se produzimos pouco, automaticamente agredimos também pouco a natureza, e por isso os animais estão agradecendo aí, igual você acabou de falar, né? Eu já vi algumas reportagens, né? Parece que Angra dos Reis, parece, os tubarões estavam ali na praia muito bem, né? Tinham Tudo bastante. feliz, não é? Vi, parece uma notícia de uma onça que estava visitando até a casa, né? Porque tinha a mata perto, a onça estava andando bem feliz, né? E também, assim, outras reportagens que a gente vê por aí na praia, né? Muitas aves, né? Então, assim, o homem agride muito a natureza, né? Eu queria deixar, pastor, e depois eu vou deixar para você falar também, eu queria deixar o Salmo 104, né? Porque fala do cuidado de Deus, e nessa pandemia não é diferente. Deus tem cuidado de todo mundo, sim, né? Apesar de toda essa crise, mas nada é sem propósito. Deus tem propósito em tudo. E o que eu quero dizer é que nesse papo certo nosso, né? Porque nós estamos falando de coisas certas que estão acontecendo, mesmo nesse tempo incerto que a gente não sabe o que fazer. Mas que nós possamos, né, cada dia, deixar que possamos refletir, né, entrar para dentro de nós mesmos e ver o que nós estávamos fazendo de errado, que possamos sair dessa crise como seres humanos melhores, né? Mais solidário, mais humano, né? Porque a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, sabendo que Ele é autor e consumador de todas as coisas e que Ele está à frente de tudo. Ele não perdeu o controle, por mais que muita gente pense, Deus perdeu o controle, Deus não está nem aí. Mentira, ele está no controle e ele cuida de cada um, mesmo que venha um mau dia. Eu gosto muito de um versículo que está em Salmo 156:3, que o salmista diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Não tem coisa melhor do que isso, né? Então, finalmente, para a gente fechar um pouquinho e agradecer a todos aqueles que estão nos escutando, eu queria te pedir para você deixar aí para nós umas dicas, mas também eu queria deixar o Salmo 1 Pedro 5:7, que fala que não é para a gente preocupar, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, fica aí o Salmo 104, leia todo, né? Aqueles que estão nos ouvindo, é muito bacana, fala sobre a natureza também, quando o homem se recolhe, e é muito bacana ver como Deus tem cuidado da humanidade. A Bíblia diz que a terra é do Senhor, né? Então, ele cuida direitinho, né? Então, vamos lá, pastor, para terminar aí, e depois você dá suas considerações e a gente fazer o agradecimento. Deixa para nós aí uma dica, né? De um filme, porque eu creio que nesses dias a gente tem assistido muitos filmes bacanas, né? Então, deixa uma dica aí para o pessoal que está nos escutando. Dica de um livro, de um filme. De um filme. Um filme, eu indicaria aí O Limite da Traição. Né? O que é esse filme? É um filme que ele vai mostrar o comportamento do ser humano, que por mais que diga que é seu amigo, na verdade o maior amigo que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré. Né? Então esse filme ele vai mostrar nitidamente como que é esse comportamento do ser humano, com seu coração interesseiro, e aí eu sugiro que as pessoas assistam aí. É um filme do diretor Tyler Perry, e esse filme ele vai mostrar exatamente essa questão. Título: O Limite da Traição. Assistam que vocês vão gostar muito. Eu já assisti, gostei demais também. E o ser humano é mau, né? Dá pra gente ver como o ser humano é mau. Vamos lá, dica de um livro. Um livro eu não posso deixar de indicar, um livro muito bom, mas muito bom, extremamente bacana, que fala sobre a história da humanidade. Esse livro nada mais é do que a Bíblia, né? A Bíblia, ela conta a história da humanidade, mas de uma forma extremamente dinâmica. Ela mostra como que foi o nosso passado, mostra como que está sendo o nosso presente, mostra como será o nosso futuro. E tudo que nós lermos ali, você pode estar certo que questões extremamente atuais e que nós verdadeiramente, se nos ativermos aquilo ali, nós estaremos lendo o melhor livro da nossa vida.
Verdade, pastor. Também concordo. Eu queria que você deixasse uma frase. Uma frase, eu vou pegar uma parte daquilo que está lá no versículo de Jeremias, capítulo 17, verso 5, né, que fala assim: maldito o homem que confia no homem. Nós não devemos confiar no homem, porque o homem, ele sempre nos reserva surpresas desagradáveis, né? O homem que nos reservou surpresas extremamente agradáveis foi para a cruz, e essas surpresas que ele nos deu permanecem até hoje aí, que é a surpresa da salvação, algo que eu não mereço e muitas pessoas também não merecem, mas, no entanto, nós temos essa grande e grata surpresa, porque nós confiamos naquele que verdadeiramente pode ser o nosso amigo, irmão e, acima de todas as coisas, é o nosso Deus. Mas o homem jamais deve confiar no homem. Pastor, é praticamente um conselho, né? Dá um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo. É muito tranquilo dar conselho para as pessoas, porque eu, além do conselho, ainda vivo o que eu estou falando. Eu acho que nós devemos ser menos emotivos e mais racionais diante de uma situação dessa. E para que nós consigamos ser menos emotivos e mais racionais, você só consegue essa mudança de temperamento se você realmente tiver informações verdadeiras na mão. Não coma fake news, não coma mentiras que são colocadas por pessoas que são inabilitadas para falar sobre qualquer assunto, e agora principalmente sobre a pandemia. Então, se nós comemos coisas verdadeiras, certamente nós teremos mais tranquilidade para viver, e aí certamente o nosso racional vai prevalecer. Por isso eu digo para vocês que nós devemos verdadeiramente comer coisas que são de verdade. Mentiras, deixa para quem realmente é o pai da mentira, porque nós não devemos nos alimentar desse tipo de coisa. Verdade. Estamos terminando, né? A qualquer momento cai a nossa live, né? Mas eu quero agradecer a todos, quero te agradecer, pastor, por estar aqui, né? Temos trabalhado juntos e Deus tem nos abençoado, né? E que nós possamos ser a resposta que o mundo precisa, né? Aquele que está ao nosso redor, né? Que possamos ser sempre a resposta para o outro, né? Que possamos nos colocar na presença de Deus e pedir a Ele que nos use constantemente, né? Nós estamos vivendo uma história que vai ser contada lá na frente. Imagina, quando os nossos netos, né? Meu netinho tá pequenininho, mas quando ele crescer, ele vai contar essa história, né? Minha avó passou por isso, né? Eu nasci em plena pandemia, tem 3 meses que ele nasceu, então 1 mês antes, né? Aliás, já estava acontecendo em outros países, né? Então ele nasceu nessa pandemia e nós estamos vivendo uma história que vai ser contada lá na frente. Que Deus nos ajude, né? A caminhar enquanto Ele nos der vida e que possamos ser bênção para outras pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco. Eu creio que segunda-feira nós vamos ter uma nova live, né? Estaremos aqui, se Deus permitir. E, pastor, nós temos aí dois minutinhos. Pode falar aí suas considerações finais. Muito obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Pode falar, pastor. Eu quero também agradecer a todos vocês que participaram. Eu quero dizer para todos vocês que a gente ama vocês e por isso a gente não mede esforços para servi-los, né? Vocês têm visto aí como que a gente tem trabalhado nessa pandemia. Nós falamos que a nossa rotina mudou porque agora apareceram coisas novas, tais como gravações e reuniões e tudo mais, né? Isso é muito bacana, isso nos traz um dinamismo bastante bom. Por isso eu quero agradecer a todos vocês que sempre estão conosco, que sempre participam conosco. A você que está aí longe, aí, meu primo, meus primos que participaram dessa live aqui, muito obrigado pelo prestígio aí. Eu espero que ela tenha feito com que vocês comecem a elevar o pensamento de vocês ao nosso Deus e entender que Deus está no controle de todas as coisas e que todos nós podemos ser melhores sim, desde que nós obedeçamos a palavra do Senhor, né? Essa questão dessa palavra já havia sido... Deus ele já cuida do seu povo desde a época lá do Êxodo, né? Quando ele pedia para que o pessoal tomasse cuidado com as contaminações, né? Então, que nós
continuemos tomando nossas precauções, nossos cuidados para que a gente consiga verdadeiramente sobreviver diante dessa situação, que ainda não é o fim e não é a pior situação que nós vamos passar. Isso mesmo, e nós vamos nos revezando, né, pastor? Com as lives às segundas-feiras. Quando não for eu, vai ser você, né? E vamos ter Pode outros contar comigo. convidados. Que Deus abençoe a todos e que segunda-feira